O manejo correto de culturas é essencial para o sucesso nas lavouras. Com o sorgo não é diferente. Hoje nós vamos conhecer como evitar a mela do sorgo, uma doença que apresenta gotas de coloração rosa a castanha, que ocorre em condições frias. Vamos entender então como fazer esses cuidados com a pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, a Dagmar Dionísia da Silva. Seja muito bem-vinda, Dagmar. É uma satisfação te receber aqui no nosso canal AgroMais. Boa tarde, Tiago. Eu que agradeço o convite para falar um pouquinho dessa doença aí que deu um probleminha nessa última safra aí, principalmente nas regiões de introdução de sorgo, né? Então conta pra gente, né, como que funciona, como essa doença age e o que que ela traz de prejuízo para os produtores, Dagmar. Então, a amela do sorgo é uma doença que ela afeta a panícula do sorgo, né? Essas panículas, geralmente, a doença ocorre na fase de florescimento da cultura e é quando a cultura ainda não teve as flores. Aí o que acontece? O fungo, ele compete pelo sítio ali do pólen, né? Ele coloniza, ocupando a área que deveria, o ovário que deveria, onde deveria ser produzido o grão, o fungo vai infectar e colonizar. Posteriormente, haverá a produção do que a gente chama da gota, né? Que são as gotas que a gente chama que é o que corresponde à amela realmente. Então, essas gotas, elas são açucaradas, de coloração esbranquiçada, rosa claro, e este é o sintoma da doença. Quando esse sintoma acontece, já não tem mais o que ser feito. Então, o produtor ele tem que estar atento que as medidas de manejo para a mela do sorgo, elas devem ser tomadas de forma preventiva, né? Ali na fase de pré-florescimento da cultura mesmo. Pois é, e nós tínhamos uma expectativa muito grande, foi até anunciado pela Conab e também outras companhias aí que fazem esses estudos de estimativa de safra, que a safra do sorgo esse ano no Brasil seria de um recorde. E essa doença que veio agora, como você disse, bem no início, ela trouxe algum tipo de prejuízo para os produtores ou conseguiu ser controlada a tempo? O que que você pode adiantar aí para a gente? É, teve sim esse aumento de produção de sorgo, de área de produção de sorgo. Essa área tem aumentado principalmente em função da questão dos enfesamentos, né? As áreas onde os produtores estão tendo muito problema com enfesamento, tem se introduzido sorgo, tentativa de produção de sorgo, né? Obtenção de áreas maiores de sorgo, que é uma cultura que não tem problema com enfesamento. A estimativa de perdas em si não foi possível fazer. O que acontece é que a maioria das áreas onde teve essa perda pela mela foi o que eu tinha dito antes, que foi aquelas áreas onde o sorgo foi introduzido e o produtor não tinha ainda o conhecimento adequado para o controle da doença, que é uma doença que, embora ela gera perdas muito grandes, porque perdas significativas, porque não vai haver produção de grão quando o fungo colonizar ali e infectar o ovário, mas é uma doença que ela tem controle, né? Então, assim, nessas áreas, o que a gente tem buscado agora também é instruir o produtor sobre o manejo dessa doença para que não ocorra o problema novamente, né? Que isso aconteceu muito nessas áreas de introdução de sorgo, essas áreas novas de introdução. Agora, a estimativa de perda não foi possível a gente ter, não. Tá certo, eu acredito que ainda deva sair daqui mais para alguns dias essa estimativa. Agora você tocou num ponto muito interessante, que é as ações que vocês fazem com os produtores, que é de instruí-los a respeito aí de como passar, de como fazer o manejo correto aí dessa doença. Você pode adiantar para a gente o que é feito para aqueles produtores ainda que não tiveram acesso a essa conversa com vocês, o que eles já podem estar observando lá nas propriedades e o que pode estar sendo feito também para evitar essa doença? Então, além do controle químico, né, que deve começar ali, existem produtos registrados no Ministério da Agricultura para controle da mela, em torno de 18 produtos, né, de princípio ativo diferente, que tem esse registro, esse produto, esse controle químico, que é a principal forma de controle hoje para a doença. Ele deve ser iniciado ali logo na emissão da folha bandeira, né, que é aquela folha que é emitida antes de emitir a panícula de sorgo. O produtor tem que começar a fazer a aplicação, porque ele tem que prevenir que o fungo não vá colonizar a inflorescência do sorgo. Então, de 5 em 5 dias, porque o florescimento do sorgo e a polinização, ele ocorre de cima para baixo na panícula, e essa panícula ela fica vários dias
polinizando. Então, de 5 em 5 dias, são feitas aplicações químicas, né, controle químico mesmo, com o produto registrado no Ministério da Agricultura, seguindo dose tudo direitinho. E existem outras medidas que são importantes também, como evitar que os plantios eles coincidam com a área com o período que favorece a doença, né? Que são aqueles períodos ali mais frios, com temperaturas em torno de 13 a 18 graus, mais ou menos, né? E umidade alta, entre 76% e 84% de umidade. Semear cultivares que estejam adaptados às regiões de plantio de sorgo, né? E que sejam mais tolerantes a baixas temperaturas. Semeadura na época adequada, de forma que se evite que o florescimento da cultura coincida com essas baixas temperaturas que eu falei. Remoção de plantas que estão já apresentando sintoma de mela para evitar que a doença se espalhe também, né? No caso de áreas de produção de semente, onde a doença ela é muito mais severa, adequar a proporção de linhagem magistério e restauradoras, né? Para que evite que não haja para se garantir que haja uma disponibilidade de pólen e uma coincidência ali entre a abertura floral e a questão de fertilização. Isso é uma forma também de evitar a doença. E eliminar, no caso de sementes, né, quando já aconteceu, numa fase mais avançada, a doença, o fungo ele produz escleróides, eliminar esses escleróides, então, principalmente de sementes, de lote de sementes. Isso pode ser feito colocando as sementes em uma solução de cloreto de sódio de 5%, esses escleróides vão flutuar e aí eles são eliminados desse lote. Certo, Dagmar, são essas as principais medidas disponíveis hoje que a gente tem para controle da doença. Tá certo. Para a gente encerrar, então, o produtor que identifica algum desses sintomas que você falou aí nas plantas, o que ele deve fazer? Ele procura vocês aí da Embrapa Milho e Sorgo, ele procura a Secretaria de Agricultura? Qual que é o procedimento do produtor? Até mesmo para ter um auxílio aí, para tentar passar por cima e fazer o manejo correto aí dessa doença. No caso de manejo, pode procurar a Embrapa sim, a gente está sempre disponível para instruir o produtor, né, passar para ele o que deve ser feito, mas sempre o produtor deve estar atento no planejamento da lavoura dele. Então, a partir do momento que ele decidiu pelo plantio de sorgo, ele tem que pensar nas condições, nas doenças que podem ocorrer ali, porque no caso do ergo, se passar esse período de recomendação do controle, principalmente controle químico, não tem mais o que ser feito, né? O fungo colonizou ali, aí é esperar pelo prejuízo mesmo, mas é uma doença que tem controle, então tem que ficar atento e pode procurar a Embrapa sim. Tá certo, Dagmar. Quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Quando tiver mais novidades, você volta e conta aqui para todos nós, tá bom? Tá joia. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos.